Fala galera, beleza? Eu vou fazer esse vídeo abordando as cinco grandes áreas da engenharia civil, né? É mais uma introdução, né? Tem uma matéria específica no curso, né? Introdução à engenharia civil, mas eu vou falar um pouco aqui. Na verdade, a engenharia civil é composta por cinco grandes áreas, né? A primeira, uma delas, né? É chamada estruturas, né? Estruturas é toda obra, toda estrutura, todo corpo que resiste a alguma carga, né? Por exemplo, uma viga, um pilar, uma laje, toda e qualquer estrutura, né? Seja ela de concreto, né? Concreto armado, né? No caso, ou de metálica, ou, por exemplo, de madeira, ou outro material, né? Qualquer tipo de estrutura é abordado nessa matéria e o engenheiro civil pode, no caso, atuar, né? Calcular, dimensionar, né? Essa estrutura, né? É uma das grandes áreas ali da engenharia civil, né? A segunda é chamada geotecnia. Geotecnia é o quê? Toda e qualquer, vamos dizer assim, não seria matéria, né? Toda e qualquer obra que é feita no solo, né? Mas não propriamente no solo, assim, não seria toda e qualquer obra no solo. Toda obra no solo que resiste a alguma carga, né? Por exemplo, você vai aplicar uma força de um pilar, de uma sapata no solo, por exemplo. Aí se envolve geotecnia. Você vai fazer um aterro, vai compactar o solo, se envolve geotecnia. Você vai fazer compactar o solo para pavimentação, aí é geotecnia. A caracterização do solo, por exemplo, um solo granular, um solo de areia, um solo de silt, um solo de argila, etc. Essas características do solo que para resistir a um esforço é obtido nessa matéria, né, chamada geotecnia. Uma outra matéria também é instalações prediais. O que seria instalações prediais? Toda instalação que é feita num prédio, numa casa, num comércio, etc. Por exemplo, instalação elétrica, instalação hidráulica, instalação sanitária, instalação de águas pluviais, mecânica, que seria instalação de ar-condicionado, ou outro tipo de instalação de água quente, água fria, etc., né? Se envolve nessa matéria, instalações prediais, né? A quarta grande área da engenharia é chamada hidráulica, né? O que é hidráulica? Toda matéria que envolve a água, né? Propriamente um fluido, né? Um fluido que seria a água, né? Por exemplo, uma barragem, canalizações, né? Canalizações de desvios, no caso de rios, etc. Por exemplo, drenagem pluvial, abastecimento de água, toda a água que é levada a casa por meio, no caso, por meio de água, né, pela água, que é levado água para casa, né, toda instalação, canalização que é feita nas ruas, instalação de esgoto sanitário, né, toda a coleta de esgoto também, tudo abordado nessa matéria de hidráulica, né. E a quinta e última área da engenharia civil, né, foi abordado estrutura, geotecnia, instalações prediais, hidráulica, agora estradas e pavimentação, né? O que seria estradas e pavimentação? Toda obra de estradas ou pavimentação que é feita na via urbana, né? Por exemplo, o cálculo, o dimensionamento do grade, cálculo das curvas, etc. Se tem inclinação, se não tem. Toda essa parte envolvendo a questão de estradas e pavimentação, compactação do solo, solos com misturas, por exemplo, solo cimento, solo argila, solo cal, etc., é feito nessa matéria, né? É obtido o conhecimento nessa matéria, né? Estradas e pavimentação. Essas seriam as cinco grandes áreas da engenharia, mas tem outras, né? Por exemplo, engenheiro trabalha com orçamento, trabalha com gerenciamento de obras, né? Etc., né? Tem outras pequenas áreas, né? Mas essas seriam as cinco grandes que o engenheiro civil pode atuar e é capacitado para atuar, né? Seria isso, tá bom?